Graça e paz. Amém. Eu quero agradecer ao pastor, à igreja, obrigado pela oportunidade. Estou bem feliz realmente de estar aqui com vocês. E a oportunidade, né, que Deus nos concede, né? Para mim é uma bênção poder estar aqui servindo a igreja, aos irmãos e compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração. Como o pastor disse, né, eu creio que essa palavra ela vai cair numa terra fértil, né, e vai dar frutos para Deus, que é o mais importante. Amém? E eu estava pensando ali no momento do louvor em algo que você que já está no ministério aqui há um tempo e já conhece bastante pessoas, que você pudesse agora, nesse momento, pensar e trazer à memória alguém que um dia já esteve aqui, sentado nesse banco. Eu tenho certeza que vocês conhecem muitas pessoas que já estiveram aqui, sentado nesse banco, adorando, louvando, orando, e que não está mais hoje aqui. Que tinha uma história. E que por algum motivo da caminhada na história dessa pessoa, ela parou. Ela desistiu. Ela não aguentou. E de repente você olha para o lado e essa pessoa já não está mais aí. E a gente se acostuma muito rápido, né? Mas eu queria que realmente você trouxesse à sua memória essa pessoa. E que no mesmo momento que você trouxer essa pessoa à sua memória, você já comece a orar por essa pessoa, para que o Senhor encontre essa pessoa e para que o Senhor traga essa pessoa de volta. Mas não de volta para a igreja aqui especificamente, mas que o Senhor traga de volta para Ele. Pode ser, sim, que a pessoa volte para cá, vai ser muita bênção. Mas vai ser mais bênção ainda se essa pessoa voltar para o Senhor. Quantos você não conhece que está aí fora? E que um dia esteve aqui, cheio de unção, cheio de alegria e cheio de vida. Que tinha uma história tão linda que Deus estava construindo. Mas que no decorrer de todo esse processo, ela desistiu. Talvez ela não pediu ajuda. Talvez ela não abriu a sua boca. Mas eu quero trazer, através do Espírito Santo, que me incomodou a falar isso aqui, para que nós possamos não desistir daquelas pessoas que já não estão mais aqui. Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele disse: Senhor, eu te amo. Jesus perguntou novamente: Pedro, tu me amas? E ele disse: eu te amo, Senhor. E Jesus na terceira vez pergunta: Pedro, tu me amas? E ele responde novamente: sim, Senhor, eu te amo. Só que na terceira vez ele já se sente mal, porque Jesus sabia o que Pedro estava sentindo, que ele não amava Jesus da maneira que devia amá-lo. Isso não tem nada a ver com a mensagem que eu vou pregar, enfim. E Jesus fala para ele, e ele foi muito sincero ali, e ele lembra, né, de quando ele traiu Jesus lá atrás, 3 vezes, enfim. Ele fala: apacenta as minhas ovelhas.
Apacentar as ovelhas, querido, não é só o papel do pastor, não. Apacentar as ovelhas é uma obrigação minha e sua. Discipular pessoas é papel nosso. Não podemos jogar esse fardo nas costas dos pastores. É papel da igreja. É o nosso papel. Nós temos que discipular pessoas. Está buscando um mediador para quê? Não precisa mais de um mediador. Eu não estou dizendo que a figura do pastor não é importante, não me entenda mal. Eu estou dizendo que você não transfira mais a responsabilidade para os pastores. Porque essa responsabilidade é minha e é sua. Custa você pegar o telefone e ligar para essa pessoa? 5 minutinhos e falar com ela? Eu acredito que não. Mas a gente está tão atarefado com as tarefas do dia a dia, tão preocupados, tão no piloto automático, que a gente já não consegue olhar para o lado. É tanta informação bombardeando a nossa mente o tempo todo, que a gente já não tem mais tempo para nada. Nem de se preocupar com quem está do nosso lado. Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a gente ter esse olhar de Cristo. Nos ajuda a gente ter essa visão celestial, essa visão que vem do Senhor, que a gente consiga olhar com os olhos da fé, com os olhos do sobrenatural, que nós possamos enxergar além dessa nossa mente tão limitada, Senhor. E que nós possamos ver que os campos estão brancos. A seara é grande, mas são poucos que trabalham. E o Senhor da seara está chamando. Deus está chamando os filhos dele pela manifestação dos seus filhos. Para quê? Para anunciar que o reino de Deus é chegado. E eu estava pensando, né? O pastor falou assim, o que você vai trazer e tal, tu tem uma ideia. E eu estava pensando e Deus me deu um tema, né? O Deus que muda a história. E esse texto está lá em Josué. Josué 2. Josué 2, que vai do 1 até o... Josué capítulo 2, do verso 1 até o verso 10, por enquanto. Será que nós somos capazes de mensurar o que Deus quer fazer através de nós? Você já parou para pensar nisso? Será que nós somos capazes de mensurar aquilo que Deus quer fazer através de nós? Responda para você. Eu vou fazer algumas perguntas durante a mensagem e eu gostaria que você respondesse para você mesmo e pedisse ao Espírito Santo ajuda. Amém? Mas será que nós somos capazes de mensurar o que Deus quer fazer através de nós? Eu acredito que não. Estou falando por mim. Porque a maneira que nós vemos limita a nossa visão daquilo que Deus quer fazer. Eu peguei um exemplo aqui que eu gosto muito da lagarta, né? A lagarta, ela é um ser, né? Se eu posso chamar, que rasteja e não é algo muito agradável, bonito, né, de se ver aos nossos olhos, uma lagarta, né? Primeira coisa que fazemos quando vemos uma lagarta, eu principalmente quando era moleque, eu pegava e eu
pisava na lagarta. Matava. Por quê? Porque não tinha tanta importância, né? Agora, quando você vê uma borboleta, o que você faz? Você admira, né? Tem várias cores, você acha lindo, né? Estilosa, delicada, né? Mas quero lembrar que essa mesma lagarta feia, aleluia, que rasteja, que eu piso nela, que essa mesma lagarta, que não é tão agradável aos olhos, é admirável, né? Que é diferente da borboleta. Essa lagarta, ela passa por um processo do casulo. E nesse processo, ela se transforma numa linda borboleta. Estilosa, cheia de cores, e todo mundo gosta. Nessa noite, quero mostrar para vocês, compartilhar com vocês, a história de uma pessoa que jamais mesmo imaginaria que chegaria onde chegou, que faria o que fez e que teria a oportunidade que teve. É óbvio, não foi fácil a caminhada desta pessoa, não foi mesmo, foi muito difícil. Provavelmente teve momentos difíceis de muitas dificuldades. E tem duas coisas que entendo. Você pode ser uma pessoa que decidiu voar, ser livre. Mas a segunda, ela também voa, mas está sempre presa na mão de alguém que a controla. E você que vai decidir se você vai ser essa pessoa que vai dar um voo alto, livre, ou se você vai ser aquela pessoa que vai estar sempre presa na mão de alguém, sendo controlada. E nessa noite eu quero falar de Raabe. Quem era Raabe? Raabe era uma mulher que nunca sonhou em sonhar tão alto. Quanto Deus lhe propôs a sonhar e a voar. Quando nós vamos lidar com Deus, nós temos que ter o entendimento de que Deus pode preparar para cada um de nós. Não tem nada a ver com os planos dos nossos pais. Às vezes, nossos pais fazem alguns planos para a gente. Não está errado, né? Não está errado. Mas é muito importante você planejar com Deus você. Não tem nada a ver com a perspectiva que eles têm a nosso respeito. Porque os nossos pais, eles querem o melhor para nós, né? A Bíblia fala, né, que se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste que está no céu. Então, nossos pais vão querer sempre nos dar o melhor, né? Os lugares que Deus planeja nos levar, não levou nenhum dos nossos até o momento. Nós não temos a perspectiva de achar que teríamos a capacidade de chegarmos ali. E eu queria observar alguns pontos com vocês nessa noite sobre essa mulher. Primeiro eu vou ler em Josué, capítulo 2, verso 1. Diz assim a palavra de Deus. De Sitim enviou Josué,
filho de Num, 2 homens, secretamente. Algumas traduções falam diferente de secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. E o primeiro ponto que eu quero estar aqui compartilhando com vocês nessa noite é a sua história. A história de Raabe. Raabe, ela nasceu num povo estrangeiro. Em um povo que Deus não escolheu para governar. Né? Ela não faz parte do povo de Israel. Ela não é da linhagem de Israel. E olhando nesta perspectiva, aonde essa mulher vai? E o que vai acontecer na vida dela? Ela não é do povo de Deus. Ela não é descendente de Abraão. Olhando para a sua realidade, ela não vai ter um futuro brilhante e promissor de alguém que possa se dar ao luxo de sonhar alto e de ir tão longe e nutrir grandes expectativas. E o segundo ponto é a sua profissão. Ela é uma prostituta. Um filho para esta mulher iria atrapalhar seu ramo de negócios, porque era o que ela fazia, era a sua profissão. Ela tinha que se vender para ter o que comer, beber, vestir, para se manter viva. Ela vem de uma família que não conhece a Deus e não pertence ao Senhor. E ela está em uma profissão que Deus instruiu Moisés a condenar de forma severa. E ela está na rota de uma cidade que Deus já falou. Mandou os espias. Vai lá, olhem a terra. Mas, eu vou destruir toda essa terra aí. Jericó vai cair, toda Jericó. Não pertence ao povo de Deus, ela. Ela é uma prostituta e ainda mora em Jericó. Como eu falei, Deus vai passar por ali e vai destruir e vai derrubar tudo. Matar todos. O que vai sobrar de Jericó são as coisas preciosas, como Deus falou. Que Ele pretende usar no seu templo, na sua adoração. O restante vai ser destruído, ou seja, ninguém vai levar nada. Ninguém vai pegar nada. Esse é o primeiro momento de Josué. É a primícia, ninguém tem direito a nada. Qual a possibilidade dessa mulher se dar bem? Pensa aí. Diante de todo esse cenário, qual a possibilidade de Raabe se dar bem? Nenhuma. Raabe está no lugar errado, na profissão errada, no povo errado. Você acha que a história desta mulher é diferente da nossa? Você acha que a história de Raabe é diferente da nossa? Você acha que a história de Raabe, ela é diferente da nossa? Não! Primeira Pedro 2,10.
Pois é. Deixa eu ver se é isso mesmo. Só um momentinho. Eu acho que não é esse, mas vamos lá. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Na verdade, o texto era outro, que fala sobre que nós não éramos dignos, né? Que nós não éramos merecedores, mas que Deus, por meio de Cristo, né, nos fez merecermos. Você acha que a história dessa mulher é diferente da nossa? Tem momentos na nossa vida que parece que nós estamos no lugar errado, na profissão errada, com o marido errado, com a esposa errada, na família errada. Eu mesmo já me perguntei, no meu passado lá atrás, com meus pais, eu falava assim, eu sou filho adotivo. Eu não vim dessa família. Deus, eu não acredito. Deus, porque eu nem era convertido. Eu não vim dessa família, misericórdia. Não. Eu sou adotado, eles me adotaram. Isso ficou anos na minha cabeça, até eu me converter. Então, assim, essa mulher, ela estava na profissão errada, gente. Ela estava no lugar errado, de repente com o marido errado, não sei. Você pensa, isso é algo que eu estou conjecturando aqui, mas é uma realidade que passa na cabeça de todo mundo. Profissão errada, faculdade errada. Eu estou na missão, acho que eu estou errado. Não é para mim. Esse noivo aí não é para mim. Esse casamento também não é para mim. Josué, como um estrategista, ele manda os 2 espias irem a Jericó. Para obter o quê? Secretamente, informações militares. Mas ele não disse onde seria o lugar que eles ficariam. Ele somente falou para eles irem, né? A ordem que ele deu foi o quê? Josué, capítulo 2, verso 1. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens. 2 homens secretamente, como espias, dizendo, andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Ou seja, ele mandou eles irem. Mas não falou que eles tinham que ir para a casa de Raabe, para a casa de uma prostituta. E como estrategista ele mandou. Mas ele não disse o lugar. E este lugar foi na casa de uma prostituta, onde Raabe é a dona da casa. Qual a probabilidade de ver nessa mulher algo promissor? Qual é a probabilidade de ver numa mulher prostituta algo promissor? Nenhuma. Nos olhos humanos, nenhuma, zero. Só que a Bíblia começa a falar de Raabe, gente, e dá diretrizes para essa mulher. Ela está no povo errado, sim. Na cidade errada, sim. Na profissão errada. Muita coisa errada na vida de Raabe. Isso é notório. A Bíblia começa a dizer que esta estrangeira e prostituta, moradora de Jericó, ela teme ao Senhor. Como assim?
Olha o que ela fala. Josué 2, verso 9, e lhe disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Uau! Deus já estava falando com essa mulher. Prostituta. Rejeitada pela sociedade. Não era do povo de Israel. Eu não sei quando é que começa o temor no coração de um ímpio. De verdade, eu não sei. E como começa uma história de fé no coração de alguém que Deus quer salvar? Também não sei. Às vezes começa em lugares mais inapropriados e menos oportunos. Há um Deus capaz de alcançar um coração cujo qual ele está interessado e que há um interesse por ele também. Será que Raabe é a mulher certa para viver tudo isso? Será que ela é a mulher realmente ideal para viver tudo isso? Prostituta, família errada, família disfuncional. Morando em cima do muro. Será que ela é a mulher certa para viver tudo isso? Será que você é a pessoa certa para viver tudo isso que Deus tem te chamado para viver? Será que você tem obedecido a esse chamado de Deus? Será que em Jericó não tinha uma mulher de família exemplar? Casada, mãe de filhos, toda certinha, encaixadinha. Mas deixa eu te falar, amado, é inacreditável como Deus pode achar fé em lugar onde ninguém acharia. É assim que Deus faz, Ele acha fé em lugar onde a gente não acha. E dá oportunidade a pessoas que ninguém daria. Eu não daria oportunidade para Raabe, mas o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Ele olha para Raabe e fala: é você que eu escolhi, é você que eu vou dar uma oportunidade, é você que eu quero transformar a sua vida. E a notícia se espalha. Os homens de Israel estão em Jericó e o rei de Jericó mandou dizer o que para Raabe? Ei, vem cá. Olha, manda esses homens aí que estão na tua casa sair. Pois eles vieram aqui espiar a terra. Sendo que Raabe, ela é muito esperta, né? Ela planeja, esconde, né? Eles ali. E assim o faz. Mas Raabe, ela coloca a sua vida em risco. Porque ela está indo contra toda a sua nação. Desobedecendo a ordem do rei de Jericó. Raabe muda de lado. Desobedecendo a ordem do rei de Jericó. Ela vai renunciar a uma autoridade delegada. Porque agora ela tem autoridade maior. Que é a do rei. Que é a autoridade maior do que a do rei de Jericó. Que é a autoridade do soberano. A autoridade de um Deus que sonda o coração. Temos que entender que quando uma autoridade humana confronta a autoridade de Deus e da palavra, o que vai prevalecer é a vontade de Deus e da palavra. Eu lembro os jovens na Babilônia.
O rei, ele diz o quê? Que os meninos tinham que se dobrar à estátua. Que eles foram ensinados e que deveriam obedecer às ordens do rei da Babilônia. Só que quando a autoridade constituída por Deus fere o que Deus está falando, eu fico com o que Deus disse. Agora Raabe, ela precisa tomar uma decisão. Agora Raabe precisa se posicionar, porque ela já deu um passo de fé. Ela começou a ouvir o soberano, ela começou a ouvir o Criador. E agora ela começa a entender. E ela precisa se posicionar. E ela esconde os homens. O rei manda os soldados até ela e diz, né? Eles estiveram aí. Sim, mas ela fala, eles já foram embora. No verso 9 ela diz, né, como eu li antes, eu bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Deus já estava falando com Raabe. Raabe em Jericó já está sabendo de coisas que gente em Israel e no povo de Deus ainda nem sabia. Deus começa a falar com gente que nem do seu povo é. Mas que tinha informações privilegiadas do mundo celestial. E deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Deus, ele não rejeita um coração quebrantado e contrito, seja onde ele estiver. Ela conversa com os espias dizendo que ela sabe que Deus vai entregar Jericó nas mãos de Israel. Eles não fazem a mínima ideia da casa de quem eles estão. Para eles, estavam apenas na casa da prostituta. E ela de alguém que está aprendendo a temer a Deus. E que vai lhe dar um futuro brilhante. Aleluia. Ela não sabe muita coisa do seu futuro. E os espias não sabem nada, mas Deus sabe de tudo. Uma pergunta. Você imagina que sua vida hoje é isso? Acho que precisamos conhecer mais a Deus. Do que Ele quer fazer na nossa vida. Na nossa família, no nosso ministério. Essa mulher se torna uma intercessora, não só na sua vida, mas na família dela, na vida dos espias. E a sua família não acreditava nela. Os espias, eles fazem um juramento a Raabe, que se ela não denunciasse a missão deles, a qual Deus havia dado, eles iam usar de misericórdia e fidelidade. Que está aqui em Josué, capítulo 2, verso 14. Então lhe disseram os homens, a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. Ela faz eles descerem por uma corda, numa janela, na casa que ela residia, que estava sobre o muro. No verso 18 e 19, ela coloca uma corda na janela. A mesma que eles haviam descido, mas agora com um fio vermelho, um fio de escarlate. E por esse mesmo lugar onde descemos, que ela fala, onde ela desceu, vamos dizer, é o lugar que vai mudar a história da sua vida. E ela dá informações militares a eles ali, e fala, durante 3 dias vão procurar vocês vão por uma caverna e tal,
e depois disso eles voltam e vão embora. Mas o mais interessante é que ela morava em cima do muro. Uma posição interessante da cidade, né? Porque, assim, alguém que mora em cima do muro provavelmente tem uma visão de dentro e de fora. E eu vou falar algo aqui para vocês. Tem pessoas que não mudam de vida porque vivem em cima do muro. Vivendo uma vida dupla. Chega uma hora que você vai precisar sair de cima do muro e levar a nossa vida para uma nova fase. Sair da mesmice, sair dessa vidinha. Porque Deus, Ele tem pensamentos maiores do que os seus pensamentos. A Bíblia diz que nossos pensamentos são pequenos, mas Deus tem pensamentos elevados ao nosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vos desejardes. José, quando ele chega na casa de Potifar, ele lida com muita fartura, né? E todo o conforto, ele não queria sair de lá, na verdade, né? Estava bom demais. Pois lá era bom, né? Mas, deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes a gente está vivendo coisas boas, né? E a gente não quer sair do lugar bom. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes esse bom, ele impede de você viver o extraordinário de Deus. Porque a gente acaba se contentando muito com o bom. Mas você tem que entender que esse extraordinário não é um extraordinário que você está planejando, mas é um extraordinário que Deus está planejando para você. E ele só saiu desse lugar porque a mulher de Potifar agarrou ele, tá? Nós sempre queremos queimar etapas na nossa vida, para não tomar decisões que nos expõem a situações desagradáveis. A gente sempre dá uma fugidinha. Mas só que chega uma hora que precisamos tomar a decisão certa, de sair de cima do muro como Raabe. Tomou uma decisão que colocou toda a sua família, sim, em risco, indo contra seu povo, correndo risco de vida. Mas que o resultado, quem deu, foi Deus. Qual é o futuro que essa mulher tem no meio do povo de Deus, gente? Carregando um estigma de prostituta. Eu estou falando de uma prostituta que Deus ama. Senhor, nos ajuda, nós temos um coração ensinável nessa noite. Nos ajuda a ter os olhos de Cristo Jesus para os povos. Nos ensina a ter um olhar diferente para a nossa vizinhança, para nosso vizinho ao lado, da nossa direita ou da nossa esquerda. Nos dá os teus olhos, Jesus, para que nós possamos olhar com olhos de amor e não de condenação. Para que possamos olhar para o nosso próximo como o Senhor olhou e nos ensina que nós devemos amar o nosso próximo assim como o Senhor nos amou. Nos ajuda a viver essa verdade, Pai. Nos ajuda como igreja a viver essa verdade. De não julgarmos as pessoas pelo que elas aparentam ser, pelo que elas demonstram ser. Nós não fomos chamados, Deus, para ser juízes. Nós fomos chamados para reconciliar, para ser pacificadores do reino.
Tenha misericórdia de nós, Espírito Santo. Tenha misericórdia do teu corpo, tenha misericórdia da tua igreja. Ajuda-nos a ter essa visão do Senhor. Guarda os nossos olhos, guarda a nossa boca de falar dolosamente, de falar mentiras, de falar fofocas, de falar mal do irmão. Deus, nos ajuda. Não queremos viver mais da mesma maneira que nós estamos vivendo. Nós queremos mudar. Nós queremos nos arrepender. Nós queremos que o Senhor venha fazer realmente morada dentro de nós. Nós queremos ser essa carta viva escrita por Cristo, aonde o Senhor nos levar, Senhor. Seja nos povos não alcançados, seja na grande Curitiba, seja em Uberaba, não importa. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a viver o Evangelho de Jesus Cristo. Esse Evangelho simples, esse Evangelho que transforma, esse Evangelho que muda a vida. Nos ajuda a não ser essas pessoas julgadoras e arrumar desculpinhas que não. Nós precisamos voltar. Como igreja, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar às práticas das primeiras obras. O Espírito Santo nos ajuda. Parece estranho estar na igreja com tanta gente dando mau testemunho, vivendo como mundano, com práticas que ferem o coração de Deus. Deus levanta homens e mulheres nesse tempo, Pai, que não vão negociar os valores do reino, mas que vão dizer: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Deus levanta profetas nessa nação, mulheres nessa nação que não vão negociar valores cristãos, mas que vão falar: sim, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Porque o reino de Deus é chegado, e o reino de Deus se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus, vivo, encarnado, presente aqui como Ele está nessa noite. Deus nos chama para esse lugar, irmãos. O que encanta o homem nem sempre encanta a Deus. O que encanta o homem nem sempre encanta a Deus. A ótica de Deus é diferente da nossa, queridos. Deus olha para a gente com olhos de amor, com olhos de misericórdia, com olhos de graça, porque Ele é justo, Ele é fiel e verdadeiro. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Raabe não morreu. Sua família também não morreu. Ela vai ser tirada de Jericó. Você acha que estaria bom? Eu acho que sim. Conheceu Deus, já está ali, né? Naquele processo de transformação, de mudança. Mas eu acho que Deus quer mais. Ele gostou tanto disso que tinha lá um homem chamado Salmão, que começou a ficar de olho em Raabe, pois ela mudou e resolveu andar com Deus. Não sei qual é o seu passado, não sei. Mas o que interessa é o que está hoje, no seu presente, e o que vai estar no seu futuro. Deixe as coisas que para trás ficaram, como Paulo diz. Prossiga para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus.
E algo interessante é que Deus está de olho lá na frente, numa outra mulher, e que também ela é uma estrangeira. E não é de Jericó, ela é uma moabita, que é Ruth. Quem vai se casar com uma estrangeira? O filho de uma estrangeira, aonde o paradigma ele é quebrado. O preconceito foi jogado por terra. E aí surge ele, o filho de Rabi, Boaz, o latifundiário, que se interessa pela estrangeira Ruth. Tá bom demais isso aqui, né? Mas para Raabe, ela encontra um marido e agora pode ter um filho. Está voando alto a mocinha de Jericó, querido. Uau! Como a história dela progrediu? De prostituta agora ela já tem um marido. E agora ela já pode ter um filho. E agora ela está inserida no povo de Israel. Ela é citada no livro de Hebreus, na galeria dos heróis da fé. Quanto em Mateus 1 ao 5, ela está lá na genealogia de Jesus Cristo, amado. A prostituta Raabe está na genealogia de Jesus Cristo. Quem somos nós para julgar o outro? Quem somos nós para dizer que o outro não pode? Quem somos nós para escolher de quem é crente, que pode ser crente e que pode entrar na igreja? Quem somos nós para dizer que você pode entrar na missão, você não pode? Ei, abaixa o seu dedo aí, rapaz. Quem manda é Deus, quem escolhe é Ele, quem faz é Ele, tudo é por meio dEle, tudo é para a glória dEle. Para com isso. Esse mundo de hoje está assim, é o homem se achando, é o homem no centro, o homem tomando as suas próprias decisões. Botou Deus de lado. E agora ele quer escolher quem pode e quem não pode. Ah, você não é judeu, então você não pode se converter a Cristo. Balela, você pode. Ele veio ao mundo, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo nele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não vê como a gente vê. Que o Senhor nos ajude a ter uns olhos de Cristo. Deus conversou com Raabe no prostíbulo em Jericó. Se tu sair de cima do muro, eu mudo a sua história. E se estiver disposta a fazer o que ninguém está fazendo, eu, o Senhor, vou fazer você viver o que ninguém está vivendo. Sabe qual é o problema que as pessoas querem? Não, o problema é que as pessoas querem mudança. Só que não quer esforço e nem dedicação, né? Essa geração hoje fez assim, ó. Pronto. Só que não é isso que Deus está querendo. Quem em Israel ousaria dizer que uma prostituta estaria na genealogia de Jesus? Eu pergunto você, me desculpe, mas é só uma pergunta, não se ofenda. E você vai entender. Você é uma prostituta? Não, claro que não. Você não pertence ao povo de Deus? Se Deus pegou uma prostituta que não era do povo de Israel e fez povo dele, imagina você que é povo de Deus. Você consegue mensurar aonde chegará com Deus? Aonde você chegará com Deus, não sem Deus, porque sem Deus você não vai chegar em lugar nenhum. Mas com Deus você vai chegar em lugares altos aonde Ele quer te levar. Mas isso é o propósito dEle, não é o seu. O propósito de Deus é te levar ao lugar que Ele quer. E nesse lugar você vai cumprir aquilo que Deus quer que você cumpra.
Deus está chamando. Deus está convidando. Deus está chamando os estrangeiros. Deus está chamando todos os povos, querido. Deus quer que todos os povos o adorem. Língua, etnia, para que ele venha, para que ele volte. O evangelho precisa ser pregado a todos os povos. E o que nós temos feito, amado? Será que nós temos pregado? Será que nós estamos mais preocupados com a nossa vida? Com o que nós vamos comer, beber, vestir? Ou nós estamos realmente voltados para o Deus da história, o Deus missionário, o Deus que começou a grande comissão, não em Mateus 28, mas que começou a grande comissão lá em Gênesis 12, do 1 ao 3, quando ele chama Abraão e que fala: de ti farei uma grande nação, eu te abençoarei, te multiplicarei, sê tu uma bênção, Abraão. Por meio de Abraão, foi por meio de Abraão, não foi por causa de Abraão. E Deus sempre vem usando os homens e mulheres de Deus em toda a sua história. Com um propósito. Qual é o propósito? Que todos o adorem, que todos o reconheçam que Ele é Deus, que Ele é Senhor. Que todo joelho se dobre, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Filho de Deus para a glória de Deus Pai. Aleluia. Nós gostamos de espiritualizar demais. Espiritualidade tem a ver com conduta, estabelecimento de princípios que não se negociam, que não abrem concessões. Quer atrair a presença de Deus? Vai malhar o trigo no lagar, igual a Gideão. Vai apacentar minhas ovelhas. Vai pregar o evangelho aos povos. Obedeça a minha palavra. Deus está chamando homens e mulheres para fazer a diferença. Tome uma postura de mulher de Deus e de homem de Deus. Apocalipse, para finalizar, 7. Depois destas coisas vi, eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamando em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciões e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder, a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Deus está chamando todos os povos para o adorarem. E o que nós temos feito, amado? Deus quer mudar a história. Assim como Deus fez com Raabe, Deus quer mudar a história. A minha história, a sua história. Porque Ele é o mais interessado. Porque Ele nos ama. A Bíblia fala que Ele nos amou primeiro. Diz que antes da fundação do mundo, Ele já tinha nossos dias contados. Mas isso para mim é uma escolha. Você precisa escolher. Não tem essa de que você não tem livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio sim, de escolher. Porque em Deuteronômio 28 ele deixa muito claro. Ele coloca diante de você vida e bênção, morte e maldição. Você escolhe o que você quer. A escolha é nossa. Essa responsabilidade está sobre nós.
Deus pode fazer sozinho? Pode. Mas Ele nos chama para a gente participar, coparticipar com Ele naquilo que Ele está fazendo na terra. E Deus tem nos chamado nesses últimos dias. Deus tem nos chamado como seu povo. Nós temos uma identidade firmada em Deus, de reis, sacerdócio real, de nação santa. Um povo separado, um povo escolhido por Ele, mas com uma finalidade, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus está chamando. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus quer mudar. Deus quer mudar a nossa história, amado. Deus quer nos inserir, na verdade, na história dele. E quando a gente começa a participar da história de Deus, tudo se torna diferente. Se torna mais leve. Vai ter lutas? Vai. Provações? Vai. Traição? Vai. Jesus foi traído por esqueci o nome dele. Judas. Mesmo assim, Jesus não deixou de amar Judas. Mesmo assim, Jesus não deixou de cear com Judas na mesa. E a gente quer escolher as pessoas que vão sentar na nossa mesa. Tem que ser as melhores pessoas. No alto escalão. Mas Jesus quebra todo o paradigma. Aleluia. Esse é o nosso Deus, é o Deus que a gente serve. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Que a gente possa sair daqui essa noite realmente entendendo aquilo que Deus quis falar e comunicar. E o maior desafio de tudo é a gente praticar. Eu falo isso para mim. É praticar essas verdades diariamente. Porque a gente é tentado o tempo todo. Mas graças a Deus que Ele nos deu um espírito não de medo, mas nos deu um espírito de poder e de ousadia. E Ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação do século. Jesus está voltando, amado. O mundo está aí, jaz no maligno, né? Os homens estão aí, amantes de si mesmos, avarentos, egoístas, desobedientes aos pais. Mas e o que nós podemos fazer é ir na contramão. Como? Aqui. Aqui está a resposta. Só que a gente, às vezes, a gente quer anunciar o Evangelho com uma roupagem. Não dá para botar uma roupagem no Evangelho. Ele, por si só, ele já salva. Por si só, ele faz eu me arrepender. Não precisa da minha ajuda. Por si só a palavra, ela nos confronta. Essa palavra de vida só se torna vida quando você entende que ela é a palavra de Deus. Mas não é só com entendimento. Aqui, ele precisa descer para cá. Mas para isso você precisa da ajuda do Espírito Santo. E nesses últimos dias, a pessoa do Espírito Santo tem sido tão deixada de lado, que às vezes a gente busca suprir as nossas carências emocionais em pessoas. Eu estou falando de mim, tá? A gente busca carência no outro. Ele não pode suprir a sua carência. Quem pode suprir as nossas carências, as nossas debilidades, as nossas dificuldades
é o Espírito Santo. É a pessoa do Espírito Santo que Jesus deixou e que mora dentro de nós. Mas será que acreditamos nessa verdade mesmo? Que Ele mora dentro de nós? Nós precisamos ir para Ele, para o Espírito Santo, e pedir para Ele nos ajudar nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, nos ajudar nos momentos de dor, nos momentos de luto, de dificuldade. Ele está lá, Ele sempre vai estar presente. Só que a gente busca, por quê? Porque a gente é pecador, a gente é caído. Mas eu não gosto só de falar disso, sabe por quê? Isso, eu penso que assim, é uma opinião particular minha. É como se eu estivesse anulando aquilo que Jesus fez na cruz. E eu preciso entender, sim, que o homem ele caiu lá no Éden, mas que Jesus veio como um homem perfeito e não houve pecado algum nele, e que simplesmente ele se entregou e se doou naquela cruz, levando todos os meus pecados, todas as nossas iniquidades, todas as nossas doenças. A Bíblia diz que ele se fez enfermar, diz que Deus se agradou em moê-lo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53:4 fala disso. Isso é uma realidade, isso é uma promessa para os dias de hoje, não é para o futuro, é algo que já aconteceu, é hoje, é já, é agora. Nós precisamos tomar posse dessas verdades. Deus continua curando, Deus continua salvando, Deus continua batizando com o Espírito Santo e com poder e com autoridade. Senhor, sacode-nos, nos golpeia nessa noite nosso coração, golpeia o nosso coração de amor, Senhor, golpeia o nosso coração de paixão por Ti, golpeia o nosso coração para que nós possamos entender realmente a grandeza, a profundidade, a plenitude de quem é Você, Senhor, para que nós possamos, Senhor, cumprir essa grande comissão, que não é somente responsabilidade da igreja, é de todos nós, porque não tem divisão. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo, e nós precisamos um dos outros, precisamos ajudar uns aos outros, levar as cargas um dos outros. Isso é reino de Deus, e isso agrada o Teu coração, Pai. O Senhor nos ajuda nessa noite, nos ajuda a voltar para esse lugar, porque o Senhor disse que nos últimos dias o Senhor derramaria do Seu Espírito sobre toda a carne, e eu creio nessa promessa, Senhor, que vai ter reconciliação entre pai e filho e pai, porque o Senhor falou, o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, o Senhor é Deus. Isso faz parte da sua história, faz parte do Senhor em toda a sua metanarrativa bíblica. O Senhor é esse Deus criador que criou todas as coisas, céus e terras, criou o homem, criou a mulher para o louvor da sua glória. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Nessa noite nós queremos entregar toda a glória ao Senhor, toda a honra ao Senhor, todo louvor ao Senhor, toda adoração ao Senhor, toda a nossa vida de devoção ao Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor. Que o Espírito Santo possa nos ajudar. Que Ele possa, durante essa semana, trazer à nossa memória aquilo que dá esperança. Em nome de Jesus, que nós possamos ter um olhar para os povos não alcançados, para aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, os inalcançados, que não tem nem Bíblia, Deus, que não sabe nem quem é o Senhor, Pai. Quem há de ir, Senhor? Quem há de ir? Envia, Senhor, trabalhadores para a seara. Traz esse senso
de emergência no nosso coração, para que o Senhor possa voltar, buscar a sua noiva, para que a Nova Jerusalém possa ser estabelecida e o teu reino de justiça e paz venha sobre nós, Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.